Muito boa noite a essa live de aquecimento para a palestra sobre planejamento patrimonial da família, que vai acontecer no dia 21 de novembro, às 19 horas, aqui pelo Instagram e pelo YouTube. Para participar, você precisa se inscrever mandando um comentário para mim, assim, palestra, que eu vou mandar o link para você. Eu vou chamar aqui para participar dessa live de aquecimento comigo uma amiga super querida, extremamente competente, que é uma contadora, a Gelsi Strider. Estou aguardando aqui a presença da Gelsi Strider nessa live para participar comigo. Nós vamos falar sobre um tema super interessante, que é o que não fazer com os seus bens. Esse tema faz parte dessa questão do planejamento patrimonial da família e é importante que você entenda que tipo de prejuízo você pode ter para a sua família, para o seu patrimônio, se você tomar alguma dessas atitudes. Existem situações em que um desses problemas, né, desses institutos, são necessários, mas são situações muito específicas e nós vamos tratar também aqui dessas situações. Eu estou aguardando para participar aqui comigo. Ah, ela está entrando aqui agora, ó. José. Olá. Olá, Tudo boa bom? Boa noite. noite. Antes de você entrar, eu estava adiantando aqui que o tema dessa nossa live de aquecimento vai ser o que não fazer com os seus bens. Nós temos vários temas importantes a respeito de planejamento patrimonial da família, mas esse é um tema bastante sofrido para os nossos clientes aqui do escritório, porque muita gente chega já com esse tipo de situação aqui sem saber como fazer. E se é possível, ainda assim, depois de, às vezes, já fez alguma coisa, já fez uma doação, já fez o testamento, se ainda assim é possível trazer isso de volta para o universo aqui, né, da holding ou de outro tipo de planejamento que seja mais vantajoso para essa pessoa, para sua família. Como que isso funciona para você aí no seu escritório? Muito bem. Imagino, minha amiga, que tu já fizesse a tua apresentação para a tua audiência e como estás me chamando agora, eu vou me apresentar, mas eu quero ouvir também a tua apresentação aí. Então, seja bem-vinda aqui ao meu canal Instagram, né? E te dizer que fazer planejamento patrimonial da família é exatamente se preocupar também com o que não fazer. O meu nome é Gelsi e eu sou contador, atuando aqui desde janeiro com planejamento patrimonial da família. E a gente vai, então, como a minha colega já elucidou, tratar de questões que não podem acontecer para que o planejamento do patrimônio seja feito de fato. E eu gostaria, minha amiga, que tu te apresentasse, mas antes de mais nada, eu vou dizer que eu estou aqui no extremo sul do país, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Delícia! Eu falo aqui do Rio de Janeiro, eu sou Gláucia Jacó, advogada há quase 30 anos, já há mais de 10 anos tratando dessa questão de planejamento patrimonial da família. E até curioso, porque o primeiro planejamento que eu fiz foi da minha família. Então, assim, é uma experiência que vem da própria necessidade minha, da minha família. E a gente vem oferecendo já isso aqui no escritório há bastante tempo, assim como a Gelsi também, lá no sul do país, né? Mas a gente troca figurinha e vai crescendo junto aqui com os imensos desafios que aparecem de vez em quando para a gente efetuar um planejamento bastante adequado e pormenorizado para cada família. É completamente tailor-made, qualquer planejamento que você vá fazer para sua família.
Sim. E sabes, Gláucia, a gente tem que também agradecer o nosso professor, né? Toda a equipe do time Hold Brasil, porque a gente, para muitas vezes conseguir fazer o planejamento, a gente precisa levar informação, explicar como que funciona, dizer de novo como que funciona. Mas nós não vamos fugir do nosso tema, né? Não. Então a gente tem assim, basicamente, 4 assuntos assim para levar para a nossa audiência do que não fazer com o patrimônio. E se tu me permite, colega, eu vou começar falando sobre testamento. Bom, testamento, no nosso entendimento e de todo o time Holding Brasil, ele é rudimentar, completamente ultrapassado, não se usa mais fazer testamento. E aí, citando um caso verídico e recente, toda a nossa audiência conhece ou conheceu o Boa Noite mais famoso do Brasil, Uhum. Cid Moreira, jornalista. Você sabe que este moço, ele fez testamento e ele, por algum motivo que não nos compete aqui discutir, ele não deixou o bem para os filhos. Então, abre um espaço para discussões e provavelmente brigas infindáveis na justiça, né? Desses filhos que, de certa forma, se sentem lesados, né, Gláucia? E aí, essa seria o primeiro caminho que nós do time desaconselhamos totalmente. Quem tem patrimônio não deve deixar em testamento para evitar o quê? Evitar conflitos na sua família, herdeiros, filhos descontentes, né? Uhum. Então, essa é a primeira das nossas questões assim que a gente vai simplesmente dizer para os nossos clientes, não façam, não aconselhamos. Mais ainda, né? Além disso, não é só uma questão de conflito, né? É natural que surja conflito a partir de testamento, porque sempre tem alguém preterido, senão o titular do patrimônio não precisaria ter deixado um testamento, ele simplesmente deixaria a coisa correr, né? Mas o custo do testamento é o mesmo do inventário, até porque você precisa fazer o inventário depois do testamento. Pior ainda, quando você tem testamento, você tem um processo anterior ao inventário, que precisa passar na mão de um juiz. Então, assim, mesmo que você tivesse a possibilidade de fazer um inventário extrajudicial, quando você deixa o testamento, isso significa que a sua família vai precisar ter um processo antes de abrir esse inventário. Vai precisar fazer um RAC, que a gente fala, que é o registro e cumprimento do testamento. Então, vai sair muito mais caro, porque você vai pagar todos os custos do inventário, que já são caríssimos. Além disso, vai ter um processo antes, que vai gerar custo, que vai ter briga, que vai ter problema. Então, você alonga no tempo, né, essa transmissão do patrimônio, você gera o risco de conflito entre os herdeiros, que geralmente acontece quando tem testamento, né? E o seu custo acaba sendo ainda maior do que o do inventário. Então, é uma loucura isso. Sim. Mas, Glaucio, vamos tratar agora de um outro assunto que também é importante a gente esclarecer para a nossa audiência e que não se deve fazer. E por quê? A doação em vida. Fala, minha amiga. Ai, gente, isso é outra loucura. Assim, a doação em vida, né, ela pode parecer assim, muito simples. Porque você vai lá no cartório, faz a doação e o patrimônio passa, né, do titular do patrimônio para os seus filhos. Daí seria tudo muito bonitinho se não pudesse ter consequências assim absolutamente desastrosas a partir disso aí, né? O primeiro ponto é que na doação você tem o mesmo custo praticamente de um inventário. Sabia disso, né? Será que nossa audiência sabia disso aqui? Quem puder comentar aqui se sabia disso ou não, para a gente ter uma ideia de como vocês têm entendimento a respeito dessa questão da doação, que é muito comum, muito usual, né? Mas as pessoas não têm essa percepção
de que o custo do imposto da doação é o mesmo custo do imposto do inventário. Então, é uma loucura isso de caro, né? E quando você faz a doação, você perde a titularidade do seu patrimônio. Você já transmite em vida essa titularidade para os seus herdeiros, para os seus filhos. E Deus sabe o que pode acontecer na nossa vida, né? Então, assim, quando você faz isso, você também perde o controle sobre esse patrimônio. Você passa a depender desses herdeiros para que eles autorizem, por exemplo, a venda desse imóvel. E muitas vezes o seu filho, a sua filha já tem um companheiro, um marido, uma esposa, e às vezes eles estão brigados, como a gente já viu acontecer aqui no escritório até, né? O filho era o donatário do patrimônio, ele tinha aprontado, tadinho, a esposa estava bem brava com ele, brigou com a família inteira. A gente ri, mas é triste, Josi, porque assim, a gente precisou pedir autorização judicial para suprir a assinatura dessa esposa do filho, da nora, né? Que estava brava, que não queria dar essa outorga para poder vender um patrimônio que na verdade era dos pais, mas que já tinha sido doado para o marido dela, e ela se separasse, ela teria direito à metade desse patrimônio, porque o regime de bens deles era da comunhão universal, por incrível que pareça. Então, ela teria direito a essa ameação. E a coisa ficou muito complicada. Na verdade, os nossos clientes, eles perderam essa venda, tá? Porque ela não autorizou a venda e eles perderam a venda do imóvel. Eles queriam vender para custear outras coisas e tudo mais, estava com um problema na família que eles precisavam desse dinheiro para resolver e não conseguiram por causa disso. Então, assim, se tivesse feito um planejamento ao invés de uma doação, isso não teria acontecido, porque a gente tem mecanismos, né, de manter o controle do titular do patrimônio com esse titular do patrimônio. Na doação você perde isso. Então, é muito complicada a doação. E tem outras consequências mais da doação também, mas eu acho que nem vale a pena a gente se alongar tanto aqui, né, para não ficar muito cansativo. Mas tem várias coisas que são colocadas, até a mídia fala, né? A gente vê, as pessoas veem novela, né? Às vezes vem um consultor externo qualquer e dá umas ideias assim mirabolantes sobre outras formas, né, de planejamento, né, sucessório, que são umas coisas muito loucas, né? Uma outra forma que aí, Gelsi, eu vou passar essa bola para você, né, que é a questão do seguro de vida. Tem gente que fala, não faz seguro de vida aí para se garantir, né? O que você aconselha a respeito disso aí para os seus clientes, para as pessoas que te buscam fazer essa consultoria? Gláucia, fala sério. Olha só, tu vai fazer um seguro de vida para o teu filho, para que quando tu não estiver mais aqui, ele receber um dinheiro extra para fazer alguma coisa especial. E aí, ele vai gastar com as custas do inventário? Não faz sentido para nós, né? Mesmo aqueles planos de VGBL, aqueles outros planos que os nossos gerentes de banco nos indicam, eles são rendas que tributam pelo imposto de renda, quando tu vai sacar, né? Mas para nós do time Hold Brasil, não faz sentido sacar esse seguro para pagar as custas do inventário, né? Então, essa seria a terceira questão, a terceira forma que nós não indicamos fazer para cuidar do patrimônio. Quem quer cuidar do patrimônio precisa de um especialista, como a Gláucia, como eu, e provavelmente mais uns 5.000 colegas no Brasil inteiro que fazem o controle do patrimônio. Nós temos assim, medidas, nós temos entendimento de condições de fazer com que o patrimônio seja protegido, seja guardado, utilizando mecanismos e utilizando o benefício da lei. Como assim utilizando o benefício da lei?
família faz o inventário, que foi a primeira questão que nós já discutimos aqui, e quando a família faz a doação em vida, ela trabalha com os bens a valor de mercado, né? Tanto na hora que o juiz determina lá que façam a partilha do inventário, e também quando vai fazer a doação em vida, os bens são avaliados pelo valor de mercado. Então é muito caro fazer esse tipo de sucessão, né? Imagine então aquela parte que eu já falei rapidamente para vocês, resgatar um seguro que poderia ser utilizado para comprar um veículo, para comprar uma casa, para pagar a faculdade de um filho, de um neto, e está sendo utilizado para custear despesas de inventário. Na nossa cabeça não cabe isso. Não, não cabe. Nem no bolso, porque é uma loucura isso. E assim, até outras alternativas que você falou do VGBL, né? Tem muito consultor por aí que fala assim, não, faz um VGBL, depois aproveita o VGBL para pagar as custas do inventário. Gente, isso é uma loucura. E pior, né? Assim, o VGBL estava bem na mira aí do governo para entrar também na reforma tributária, para ser tributado também, ter o ITCMD tributado dele direto na fonte. Eles não obstariam a questão de transferência do benefício, não precisaria do inventário, mas ele teria, em tese, que pagar o imposto, o ITCMD, que está para aumentar. Então, assim, hoje, por exemplo, aqui no Rio, o imposto é progressivo, né? A alíquota máxima é permitida pela Constituição, que é de 8%. Eles estão querendo aumentar esse imposto para mais de 20%, né? O que é uma loucura. Imagina, um inventário que já é caríssimo, vai ficar caro mais do que o dobro disso por causa desse aumento da alíquota do ITCMD, que também incidiria, querem alguns que incida também sobre o VGBL. Então, não são alternativas muito inteligentes, talvez, né? Pode até funcionar para quem não entende bem, né, sobre planejamento, para quem não tem outras alternativas melhores para oferecer, que não é o nosso caso aqui, né, José? Graças a Deus a gente tem alternativas maravilhosas para oferecer em termos de planejamento, né, familiar e não só sucessório, né? Porque às vezes o planejamento familiar ele passa por uma questão empresarial também, né, das pessoas que têm empresas e que precisam também trazer essa proteção para dentro das empresas. Aí a gente tem a holding familiar, a holding empresarial, e a gente dá conta de atender todos esses tipos de demanda, né? Eu tive um caso aqui no escritório, mudando até um pouquinho de assunto, mas trazendo para cá uma questão bastante interessante, né? Que um cliente chegou para mim e falou assim, Glaucio, eu já tenho a minha holding. Eu falei, que ótimo, né, que você já tem a holding. Mas eu tô com uma dúvida. Eu falei, qual é a dúvida? Eu tenho a holding, mas você falou, né, eu tinha falado numa postagem e tudo mais a respeito de fake holding. E ele falou assim, eu vi uma postagem sua que você estava falando assim, que tem fake holding, que a pessoa só integralizou o patrimônio dentro da pessoa jurídica, né? Só criou o CNPJ e jogou o patrimônio lá dentro. E eu acho que foi isso que fizeram na minha holding. Eu falei, eita, será que foi? Vamos analisar esse caso, né? A sua situação, entender o que foi feito para você e a gente vê se isso é uma fake holding ou não e como que a gente pode solucionar isso. Então, eu pedi a ele, né, os documentos relacionados a essa holding e fui analisar realmente. Ele gastou uma grana e fez uma fake holding. Ele estava lá com o patrimônio todo institucionalizado, mas se falta, a família ia ter que fazer um inventário daquelas cotas. E ia gastar a mesma coisa de um inventário normal, como se ele não tivesse feito aquela holding. Então, as pessoas têm que estar muito atentas com o tipo de profissional que elas contratam para fazer o seu planejamento. Porque o planejamento não é uma coisa que custa R$2, né? Porque é uma coisa personalizada, pensada para aquela família, dá trabalho, né? Você institucionalizar o patrimônio dentro da empresa e tudo mais. Imagina você fazer todo esse trabalho
e no final isso não serviu para nada. Você simplesmente tirou do seu CPF, jogou no CNPJ e não fez mais nada. Não completou o sistema, né? Não fez a transmissão, a sucessão patrimonial para sua família. E aí isso não vai resolver o caso, né? E aí ele veio falar assim, ele ficou meio desesperado, né? Chateado, porque já tinha gasto uma grana com isso e tudo mais. Eu falei para ele, olha, calma, porque dá para resolver. Dá para a gente completar esse sistema, dá para a gente resolver, né? E salvar isso aí, esse trabalho todo que você já teve, com esse custo e tudo mais. E a gente consegue salvar isso, a gente consegue resolver e fazer esse planejamento sucessório posterior. E assim foi feito e a coisa está fluindo, está caminhando, ele está super contente de ter tido uma solução para fake holding, né? Que ele tinha contratado e tinham dito para ele que não, tá tudo certo, você não vai precisar fazer mais nada. Ele falou, ainda bem que eu vi a sua postagem, né? E resolvi entrar em contato para saber como que era, como que funcionava. Então, as pessoas têm que estar muito atentas a isso. A mesma coisa, Gelsi, vale para quem já fez um testamento, por exemplo. Até mesmo para quem já fez a doação do patrimônio, né? Às vezes as pessoas são muito novas ainda, fazem essa doação para os filhos, ainda com muita vida aí pela frente, né? E ficam dependentes, né, desse tipo de autorização, do genro, da nora, do próprio filho, muitas vezes. Há pouco tempo eu postei uma notícia de uma filha que a mãe tinha passado o patrimônio para ela, né? E a mãe foi pedir para ela vender o imóvel e tudo mais, e ela falou assim, não, o imóvel é meu. Nossa. E a mãe... Pode acontecer. Pode acontecer. E assim, pergunta, qual o remédio jurídico para isso? Não tem, minha amiga. Você fez uma doação válida, perfeita, eficaz, de livre vontade, passada em cartório. Você vai querer alegar o quê? É verdade. Bom, dessa nossa conversa, Gláucia, talvez nossa audiência tenha alguma dúvida, então pode colocar nos comentários que a gente pode até futuramente responder, né? Eu pedi para abrir a live, porque a última que eu fiz eu não salvei, então é interessante que a gente deixe ela salva para quem não está conseguindo ver nesse horário, assistir mais tarde. Mas voltando a este assunto, Gláucia, é importante essa questão de contratar alguém que saiba fazer o sistema. Sim. Alguém que tenha todo o passo a passo que nós lá no time fizemos. E lembra que nós começamos sempre pela sessão de viabilidade, que é aquela parte, assim, aquela etapa do nosso planejamento onde a gente escuta o nosso cliente, a gente escuta quem são os seus amores, seus herdeiros e o que eles querem fazer com esses bens. Porque, veja, não adianta eu entregar para o filho a casa da praia se ele nem vai lá. Não é verdade? Sim. Para o filho, a filha, a casa do campo, se ela não se interessa pela casa do campo, né? Sim. Então, a gente aprendeu com o professor Márcia, a professora Elaine Montenegro, a fazer o planejamento de tal forma que todas essas questões sejam discutidas na constância da vida. A gente oferece um trabalho que trata de amor, porque trata de atender o patriarca e a matriarca das famílias do jeitinho que eles gostariam que fosse feito, não é? Sim, nós oferecemos todas as cláusulas protetivas, não é? Para fazer isso. Acho que a gente fugiu um pouquinho do tema, mas, enfim, o nosso recado, assim, que a gente queria dar, a gente deu, né? E chamar a nossa audiência, porque nós estamos com a nossa agenda aberta em novembro. Nós temos aí hoje a nossa live de aquecimento, nós vamos fazer uma segunda live de aquecimento e palestra, pré-palestra e palestra agora em novembro. Isso. Mas eu te interrompo. É importante, né, deixar claro que assim, todo o sistema ele é montado de comum acordo entre as famílias, né? Então, quando a família entra em comum acordo, tem filhos que brigam, que não se dão. Ok, a gente já entendeu, então a gente entende como que vai lidar com esses filhos
e como que vai distribuir esse patrimônio. Não, pode deixar tudo por igual para todo mundo. Não, eu tenho um filho que é pródigo. Ele não tem como administrar o patrimônio nunca. Ok, a gente vai pegar, vai deixar isso tudo organizado. Ah, o meu filho mais novo é pródigo, o mais velho ele tem uma aptidão assim extraordinária para gerir os negócios, para gerir esse patrimônio, né? Então a gente cria cláusulas dentro desse sistema até para proteger esse filho que é pródigo ou que é incapaz de alguma forma, né? Porque tem pessoas que têm lá problemas, uma demência, ou tem realmente dificuldades cognitivas que não tem como gerir o patrimônio no futuro, e a gente tem como colocar cláusulas dentro do sistema em que se prevê como vai ser feita essa gestão, por quem vai ser feita essa gestão, quais as responsabilidades desse administrador quando os pais vierem a faltar. É como se a gente fizesse, né, Gelsi, um trust dentro de um sistema de holding. E a gente resolve muito problema familiar em relação a essas questões, a esses temas, dentro do sistema de holding familiar, dentro do planejamento patrimonial. E isso é muito bacana. É muito bacana a gente conseguir oferecer tanta solução diferente, criativa e segura para as pessoas. É isso aí. A gente descobre que cada família tem a sua particularidade, cada patriarca ou matriarca tem os seus desejos, e não é um copia e cola, né, Gláucia? Não. A gente precisa criar um sisteminha que atenda aquela família, Isso. que atenda aquela... Então é um trabalho muito prazeroso, assim. Sim. Imagina os nossos colegas que já fazem as holdings para o homem do campo, para atividade rural, né? Os nossos colegas que se especializaram em fazer os dos profissionais liberais, né? Que é o meu caso, eu entrei para o curso para fazer a minha holding. Isso. E para fazer a do meu pai, que lá na casa da minha mãe nós somos 5 irmãs, entende? Então, eu tinha essa preocupação com a família, exatamente como tu começou a falar. Eu entrei para cuidar dos bens da minha família, né? E a gente acaba gostando e se enfranhando dos assuntos e querendo contar para mais pessoas, né? Essas boas notícias. E também falar, assim, já e de certa forma já meio que fazendo as minhas considerações finais, dizer que a lei ela é bem clara no que tange a fazer o que nós fazemos, né, Gláucia? Porque quando tu tem 2 caminhos para recolher impostos, a lei permite que tu escolha o mais vantajoso, o que seja mais interessante para o teu bolso. Então, sim, fazer o sistema de planejamento patrimonial, não cometendo os errinhos que a gente mencionou aqui, né? É satisfatório, cabe no bolso dos clientes e a gente pode, a qualquer momento, fazer a viabilidade e, então, colocar esse serviço à disposição da nossa audiência. Sim, é sempre muito, muito prazeroso apresentar tantas vantagens, né? Tantas possibilidades para os clientes. E a sessão de viabilidade é justamente esse primeiro passo, né? Onde a gente se conecta, onde a gente entende a realidade do cliente, a realidade familiar dele, a realidade patrimonial, e a partir daí a gente tem a possibilidade, né, de diagnosticar se para aquele cliente específico, se é o caso de realmente da gente fazer uma holding ou não, né? Ou o tipo de planejamento que a gente pode apresentar. Porque em que pese a gente não recomendar, né, essas outras situações, esses outros institutos, em alguns casos não tem muito jeito, porque a pessoa pode simplesmente não ser elegível a ter uma holding. Então ela precisa realmente trazer essa consulta, fazer a sessão de viabilidade para que a gente possa fazer esse diagnóstico e possa apresentar posteriormente, né, um plano, um planejamento ou um projeto, como eu também gosto muito de falar, porque, né, na verdade é um projeto grande que a gente apresenta, né, para os clientes, das possibilidades que ele tem em relação ao patrimônio dele. Sim, a planta baixa da construção. Sim, Da holding. É isso aí.
Que privilégio, Gláucia, levar informação, conversar sobre essas questões contigo, né? Nós temos que fazer mais algumas lives, quem sabe alguns outros temas assim que chamem a atenção da nossa audiência, para exatamente fazer isso, levar informação, porque uma das questões que nós temos observado é que as famílias começaram a adquirir patrimônio, né? E a educação patrimonial é algo que não se ensina nas escolas. Como cuidar, como que fazer, né? Para que fique na família aqueles bens por várias gerações, né? Isso, e tem famílias, né, com muito patrimônio e tudo mais, mas o custo do inventário ele é proporcional ao patrimônio. É diferente da holding, né? O custo da holding ele não é proporcional ao patrimônio, mas o custo do inventário é. Então, assim, muitas famílias que perdem já o patrimônio familiar inteiro no segundo inventário. Muitas vezes o primeiro inventário já cobre 40% do patrimônio todo daquela família. Então, isso é mais comum de acontecer do que a gente gostaria, infelizmente, né? E tem questões aí, por exemplo, as pessoas às vezes falam assim, ah, mas o meu patrimônio está todo em investimentos. Gente, quem tem patrimônio em investimento também tem que fazer inventário, tá? Sim. Só esse porém, né? Todo o seu investimento vai ficar bloqueado e até que se faça o inventário, ninguém bota a mão nisso não. Então, fica lá. E se o seu investimento está mal feito, né? Por exemplo, teve um case aí agora há pouco, bastante interessante, sobre um investidor das lojas americanas, que faleceu, né? Fez um investimento altíssimo em lojas americanas, ele faleceu, e as lojas americanas estão aí, quebrando. Então, o patrimônio dele reduziu. Em ações, mais de 90%. E os herdeiros não puderam fazer nada. Nem vender essas ações antes que elas terminassem de derreter, os herdeiros não puderam fazer, porque estava tudo bloqueado, inventário. Então, isso é uma loucura, né? Quando você transfere o seu investimento do CPF para o CNPJ, você pode até perder algumas possibilidades, mas você ganha uma segurança muito maior em relação a isso. O CNPJ não morre, né? Exatamente. Exatamente. Ele pode até fundir, fazer cisão com outros, mas vão surgindo os novos sócios, quem vai gerir, os novos administradores, mas ele tem vida plena, né? Tem vida plena. Tem vida plena. É isso. Que ótimo, Josia. Adorei bater esse papo com você. Agradeço muito, né, o convite, a presença. E vamos fazer outras lives. Assim. Quem está assistindo, se quiser dar alguma sugestão para a gente também sobre algum tema, né, que tem alguma dúvida e tudo mais, a gente pode retornar aqui, tirar essas dúvidas, apresentar, né, sobre esses outros temas que podem estar permeando aí a cabecinha de cada um, né? E vai ser um prazer voltar a fazer uma live contigo e a gente falar um pouquinho mais desse assunto que a gente gosta tanto, né? Verdade, verdade. Então tá, minha amiga. Agradecer imensamente a tua disponibilidade. Sei que o nosso tempo tá assim, meio que cronometrado, né? Mas faz parte. Quanto mais tu quer que uma mulher tenha tarefas, mais tu entrega tarefas a ela. E ela tem que se virar nos 30 dela, a gente dá conta. É sempre assim. Um forte abraço. Obrigada a todos que assistiram. Espero que tenham gostado desse conteúdo. A gente está à disposição, né? Está nas redes, com muita coisa interessante já na minha página, na página da Gilci. Então, vai ser um prazer tê-los conosco nas próximas lives e também na palestra, né? Sim. No dia 21 tem uma palestra aí para a gente ministrar que vai ser bem legal também. E também estamos encerrando o ano, né? Então, talvez a última oportunidade de quem quiser saber mais, né, fidelizar, ou então 2025, talvez com já as novas taxas, enfim, que está sendo discutida, né? A qualquer momento pode sair. Pois é. Um privilégio muito grande. Muito obrigada. Obrigada a todos. Uma boa noite, um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus.